apresentações do nosso palestrante, de nome José Antônio Figueiredo Antiori Filho. Ele que é advogado especializado em direito de família e sucessões, empresarial e educacional. Área que tem experiência de mais de 20 anos, atuando como diretor do colégio, me perdoe, que me entraram aqui no meio do caminho, no colégio, só um minutinho, aqui. Padre Anchieta. Padre Anchieta. Perfeito. Planejamento de área que cresce a cada dia, especialista na área de planejamento sucessório, área que cresce a cada dia com a necessidade de famílias e empresas que preparam-se para o futuro. Foi governador do Distrito 4563 do Rotary Internacional e é também presidente da Associação Colina de São Francisco, microbairro com cerca de 6 mil moradores. Não bastassem as atribuições, é também diretor do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Básico de Osasco e região, da Federação dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo e do CIESP. Professor José Antiori, a casa lhe abraça, lhe recebe com todo carinho, com todas as homenagens necessárias, e fique à vontade para fazer as suas apresentações e, por gentileza, sinta-se em casa para falarmos sobre planejamento sucessório. Boa noite a todos. Doutor Vieira, doutora Tânia, doutor Pedro, agradeço imensamente ao convite para estar aqui esta noite, na 50ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, aqui em Santana. E quero cumprimentar também a todas as advogadas e advogados, aos presentes, companheiros de Rotary aqui também. E vamos falar um pouco sobre planejamento sucessório, essa área que tem crescido imensamente nos últimos anos e virado realmente uma febre e uma novidade tão importante para famílias e também para empresas. Dando apenas um conceito para a gente estar tanto na tela quanto para os presentes. Um conceito básico de planejamento sucessório, nós podemos falar que é um instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa. Eu ainda coloco que é realizado em vida e se completa com a transmissão ou a sucessão, não necessariamente com a morte do dono do patrimônio. Muita gente fala que só acontece a transmissão após a morte, mas eu coloco que quando a gente está planejando, nós estamos falando justamente da possibilidade, tanto da morte quanto de acontecer ainda em vida. Lembrando que, feliz ou infelizmente, o ser humano tem essa certeza, porém tem um medo absurdo da palavra morte, do acontecimento morte. Nós temos que sempre nos preparar para isso, preparar preparar as nossas empresas, preparar as nossas famílias, pois, como dizem, é a única certeza que nós temos na vida. Planejamento sucessório é importante diferenciar que ele não é simplesmente um planejamento patrimonial. Existe essa diferença e
precisamos falar que o planejamento sucessório também não tem fórmula pronta. Eu coloco que nós, advogados que atuamos no ramo do direito de família, principalmente, somos muito mais que advogados. Nós somos terapeutas, psicólogos, conselheiros e todas as outras características que nós possamos acolher, nós temos que exercer dentro dos nossos escritórios, que eu até digo, dentro dos nossos consultórios, se me permitirem a palavra. Eu que tenho como sócia no espaço em que eu atuo, a minha esposa que é psicóloga, então eu estou até mais acostumado a ouvir consultório do que escritório. Então eu costumo dizer que nós atuamos realmente como psicólogos, conselheiros, acima de tudo, para que possamos chegar à melhor forma de atender aos nossos clientes, aquelas pessoas que nos procuram, seja na parte de família, seja no planejamento sucessório. Afinal de contas, cada família é uma família, cada empresa é uma empresa. Para cada uma, nós vamos ter um instrumento para atuar nessa área em que nós estamos falando hoje, aqui nessa reunião. Nós temos alguns desafios para falar quando falamos em planejamento sucessório. O primeiro é colocar os nossos clientes que sucessão é diferente de morte. Uma boa sucessão acontece justamente quando nós não temos o medo, o pavor dessa palavra, desse acontecimento, para que nós possamos deixar tudo preparado para os nossos sucessores e não simplesmente herdeiros. A organização. Durante o planejamento, o que nós visamos é justamente organizar patrimônio, organizar a situação das empresas para que os sucessores realmente tenham paz para trabalhar. O planejamento evita conflitos. Afinal de contas, tudo já é preparado pelo dono do patrimônio, pelo patriarca ou pela matriarca de uma família, e todos os herdeiros, todos os envolvidos na situação já sabem o que vai acontecer. Isso evita a costumeira disputa que nós, advogados de família, encontramos durante um processo de inventário, durante uma sucessão. Ela facilita a gestão, principalmente de empresas, mas também de patrimônio imobiliário. Afinal de contas, a empresa ou a situação patrimonial não precisa parar durante um processo, seja de inventário ou durante o processo de sucessão, onde normalmente acontecem conflitos, e isso nós estaremos prevenindo com um bom planejamento. Facilita a gestão da empresa, como a gente já falou. Traz uma tranquilidade para o proprietário do patrimônio e traz também uma tranquilidade para toda a família que vai continuar atuando sem maiores problemas. E prepara a sucessão. Essa é uma situação importante, porque nós precisamos conscientizar os nossos clientes durante um processo de planejamento sucessório que a tranquilidade e a preparação da sucessão, elas são extremamente necessárias para a boa continuidade da empresa. Muitas vezes a gente ouve pais e mães dizerem que trabalham a vida inteira para construir aquele patrimônio para deixar para os filhos. Pergunta para eles se eles querem. Pergunta para eles se eles vão abandonar carreiras, abandonar suas vidas para administrar uma empresa ou um patrimônio. Nós vemos hoje gerações, principalmente a geração que está começando aí na faixa de 20 a 30 anos, é uma geração que não tem muito apego a patrimônio, a localização, né? A gente vê as pessoas
os jovens, principalmente, falarem assim, eu não quero ter uma casa, eu alugo. Para que eu decidi que aquele lugar não é mais o que eu quero ficar, eu mudo. Aí sai de São Paulo, vai para a Bahia, depois vai para o Ceará, vai para os Estados Unidos, vai para a Suécia, vai para a Austrália, e vai viver diversas experiências. Então, esses pais, que normalmente são fincados, né? A gente vê algumas gerações que falam assim, eu moro na mesma casa há 60 anos, há 50 anos, mas os seus sucessores, os seus herdeiros, têm essa mesma intenção, essa mesma vontade? Então, é importante que os pais e os proprietários de patrimônio preparem os seus sucessores para que não venham surpresas. Hoje nós temos visto, principalmente nas grandes empresas, criação de conselhos, de contratação de CEOs. Por quê? Justamente porque as empresas familiares, que respondem por mais de 90% das empresas brasileiras, não têm tido a sucessão ideal como pensavam os donos daquelas empresas. Isso acontece também hoje, se nós analisarmos, eu participo de diversas organizações, nós vemos isso também nas próprias organizações. Nós, às vezes, temos um número grande de associados, um número grande de filiados, mas nós não temos pessoas preparadas, líderes preparados para assumirem os cargos de gestão. E o pior, às vezes não temos pessoas que queiram assumir esses cargos de gestão. Então, é importante que nós preparemos a sucessão, seja de empresas, de famílias e até mesmo de organizações. Lembrando que na sucessão não existe herança de pessoa viva, mas nós precisamos realmente preparar toda essa sucessão. Alguns mitos e algumas verdades quando a gente fala em planejamento sucessório. O maior deles é a blindagem patrimonial. Não existe. Não existe blindagem patrimonial. Normalmente, o que nós ouvimos no escritório é o nosso cliente chegar e falar assim, eu vim aqui porque eu quero blindar o meu patrimônio. Quero deixar tudo preparado, mas não quero ter problemas. Isso não existe. Deixo aqui para todos os colegas que estão nos assistindo, tanto virtualmente quanto aqui no plenário, não existe blindagem patrimonial. Então, aquela fala do seu cliente, nós temos que sim desconstituir, porque o planejamento sucessório normalmente acontece porque eu ouvi falar. Nosso cliente chega no escritório, o meu amigo fez assim, eu quero fazer também. E não é desse jeito. Como a gente falou, cada família é uma família, cada empresa é uma empresa, nós temos que preparar e temos que dar aos nossos clientes o instrumento correto para aquela visão de família. Economia de impostos, essa realmente acontece. Mas também precisamos deixar o nosso cliente ciente de que pode acontecer, mas também pode trazer algumas outras situações. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos instrumentos, e aí nós falamos um pouco melhor. Mas, já de antemão, um dos maiores instrumentos que a gente tem no planejamento sucessório é justamente a holding. E quando se fala em holding, dependendo do tipo de empresa, dependendo do tipo de situação, é mais oneroso. Então, aí vira um mito que nós estamos economizando impostos, principalmente da pessoa jurídica. Se você tem uma empresa no sistema do Simples Nacional, não vale a pena passar por uma holding e ter todo o trabalho da tributação, seja no lucro real, seja no lucro presumido. Pode economizar de um lado, mas você vai ter gastos, o cliente vai ter gastos de outro lado.
com contabilidade mais apurada, com advogado o tempo todo ali. É lógico que nós estamos aqui, né, como advogado, nós temos que preparar o nosso cliente para aquilo que vai acontecer. Afinal, satisfazendo a necessidade do cliente que nós vamos mantê-lo e não simplesmente trazendo um remédio jurídico que vai servir naquele momento, mas que depois ele vai sempre lembrar da gente no futuro. Economia de custos de inventário. Existe. Nós preparamos e depois ele não vai ter aquele custo na hora de uma sucessão. Ou vai ter um custo menos elevado, dependendo do que for passado, do que não for passado. Para os advogados de família, às vezes, né, não vale tanto a pena instruir o cliente a fazer, a não ter um inventário no futuro. Mas, como eu falei, a gente precisa trazer o melhor remédio para os nossos clientes. E aqui sim, os instrumentos que nós usamos no planejamento sucessório, ou alguns deles, os mais conhecidos. O primeiro é o testamento. Todos conhecem, advogados de família sabem bem o testamento. Vai lá, milenar, eu acho, até esse instrumento jurídico. Fazemos o testamento, deixamos tudo já definido dentro da parte que nos cabe, que cabe ao doador, ao proprietário do patrimônio, já deixa destinado a sua parte disponível a quem ele deseja. A doação com reserva de usufruto, que a gente coloca, inclusive, como adiantamento da legítima, respeitando o adiantamento da legítima, para que não haja problema futuro. Mas esse é talvez uma das formas de doação mais eficazes, mais eficientes. Ele continua proprietário, continua usufruindo do patrimônio sem ter essa propriedade, mas tem a posse, tem o direito ao exercício dos frutos de um imóvel, ou de uma ação, ou de uma cota de empresa, mas sempre importante colocar como adiantamento da legítima, para que não tenha nenhum problema. E se o herdeiro for primeiro, né? O que acontece, podemos também achar que a linha natural vai acontecer. O herdeiro pode falecer antes do proprietário, e aí você coloca lá a cláusula de retorno, onde o patrimônio volta do doador. A doação simples também pode acontecer, já passa tudo para os filhos, mas lembrando de fazer sempre como adiantamento da legítima, para que não haja um problema, primeiro, principalmente daquelas pessoas que estão pensando na proteção patrimonial. Se nós fazemos a doação pura e simples, o cônjuge, o patrimônio se comunica com o cônjuge. Se for como adiantamento, não vai se comunicar com o cônjuge num caso de divórcio, num caso de separação. Sempre bom colocar, porque muitas pessoas pensam no planejamento, principalmente para que aquele patrimônio continue na família. E aí acontece alguma situação, ele vai colocar a culpa, lógico, no advogado. Lembrando também, em relação à doação, que existe a economia de impostos. O imposto de doação é o imposto de transmissão causa-mortes é outro. Então, nisso também nós podemos ajudar os nossos clientes a economizarem impostos. Eu vou pular a holding e falar da fundação, que é mais para aqueles patrimônios onde são formados por peças culturais, arquivos de quadros, de esculturas. E ali você faz uma forma para que esse patrimônio seja cuidado no futuro, através de uma fundação, sem fins lucrativos, e aí o patrimônio fica aí.
Seguro de vida. Quem nunca, né? Tem até uma propaganda, se eu não me engano, de um banco ou de uma seguradora que falava, quem nunca? Às vezes, o cliente, a doutora Tânia, com certeza, deve ter essa experiência. O cliente chega com um patrimônio imenso e ele não tem dinheiro para fazer o inventário. Então, essa é uma forma de planejar, principalmente, de deixar uma reserva para que os sucessores, para que os herdeiros possam fazer o inventário, possam transferir o seu patrimônio, porque não adianta nada ele ter 10 milhões imobilizado em patrimônio que nem sempre é fácil vender, que a gente até consegue um alvará, mas também às vezes não é fácil vender o patrimônio. E aí vai pagar como? As custas, os impostos e os advogados. Afinal de contas, nós sobrevivemos ou vivemos da nossa profissão e precisamos ser remunerados. Então, é uma forma também, ou até de transformar patrimônio físico num seguro. E aí vem também a previdência privada, que é uma grande jogada hoje de bancos, mas também é um grande instrumento que nós podemos usar como advogados para orientar os nossos clientes a deixarem o patrimônio de uma forma, principalmente a parte em dinheiro, a parte pecuniária, deixar para que de uma forma que o nosso cliente, os seus sucessores, possam usar o valor sem passar por processo de inventário, sem ter problemas com bancos. E lembrando que os bancos têm, né, o PGBL e PGPL, um deles, se eu não me engano, é o PGBL, se eu não me engano, não, é o PGBL, você abate no imposto de renda, enquanto você está vivo, é uma maravilha. Abate no imposto de renda, tem lá a restituição, ou não tem, não paga tanto imposto, porém, na hora de transmitir, paga-se o imposto de renda. E o PGBL, que é um investimento e aonde o imposto é menor, principalmente na transmissão do patrimônio. Lembrando que, nesse caso, não se abate o imposto de renda. É uma forma hoje de um investimento, porque você pode, o proprietário, o dono do dinheiro pode resgatar, mas também é uma forma de planejar a sua sucessão. E aí vamos falar da holding junto com a sucessão hereditária. Sucessão hereditária, nós temos isso no nosso dia a dia, né, doutora Tânia? Simplesmente passagem da herança para os herdeiros. Não tem maiores, nós estamos falando principalmente para advogados, não tem muito o que discutir aqui. Faleceu o proprietário, vai para os seus herdeiros legais, descendentes, cônjuge ou ascendentes, dependendo do que existe ou não. E o testamento, como nós já falamos, é aquela declaração de vontade do dono do patrimônio. E aí vem a famosa holding, que é hoje um dos maiores instrumentos de trabalho na área do planejamento sucessório. Existe, infelizmente, uma má fama da holding, justamente pela má propaganda que foi feita do uso das holdings na blindagem patrimonial, como muita gente acha que existe. E aí isso causou a falsa impressão de que toda holding visa fraudar algo ou alguém. Não é por aí. Mas foi justamente a tal da blindagem que trouxe essa marginalização, vamos dizer assim, do Instituto da holding. Nós temos aí também como segundo item
dentro da holding, o planejamento tributário. E aí, nós trabalhamos juntos com o direito empresarial, trabalhamos junto com o direito tributário, trabalhamos junto com contadores, porque eles são muito importantes também nessa área, até para delimitar. Se vai ser uma empresa de cotas limitadas, se vai ser uma SA, e trazendo sempre aquela situação que eu falei lá no início, olhando justamente se é o mais adequado para o patrimônio do nosso cliente. Se ele trabalha numa situação de tributação no Simples, passa por uma holding, vai ser tributada de outra forma, seja no presumido, seja no real, ele vai ter um custo muito mais alto. E aí, o advogado é o responsável, quem trouxe esse instrumento para ele, vai ser o responsável por esse aumento de tributação. A holding também traz, como a gente já falou lá no início, a proteção do patrimônio. E a proteção não é blindagem, a proteção é deixar tudo de forma que não tenha problema para os sucessores, para as famílias, no futuro ou durante a gestão, né, do patrimônio, quando acontecer alguma coisa, ou até mesmo antes. Nós podemos simplesmente fazer o planejamento, deixar a sucessão preparada e vida que segue. Né? Faz a doação, por isso que eu falei, acontece na morte, mas também acontece em vida. Porque eu não preciso simplesmente fazer o planejamento e continuar ali cuidando de tudo. Eu posso dar, né? Já que a juventude hoje quer viver outras experiências, os mais experientes também podem. Planeja tudo, deixa tudo acertado, vai para a Austrália, vai para a Suécia, vai para Orlando, vai para Miami, aproveitar o tempo que ainda existe. E hoje nós temos uma longevidade muito grande das pessoas, até por isso, como a gente falou do seguro de vida, é importante olhar o que está no seguro de vida. Nós temos seguros hoje com limitação de idade. Então, se a pessoa morrer até 99 anos, recebe o seguro. Se ele morrer com 100, não recebe. Tem algumas limitações, então precisamos estar atentos quando vamos orientar os nossos clientes, porque aquelas cláusulas que, às vezes, as pessoas deixam passar, né? Igual no celular, né? A gente entra aqui, aí aparece lá, concorda ou não? Leia. A gente faz assim, passou, concordou, a gente nem sabe o que está, com o que está concordando. Quem trabalha com direito digital aqui também deve ter bastante conhecimento dessa área, porque ali principalmente lá para o meio, lá para o final, né, que estão justamente as cláusulas que pegam nos contratos. Então, precisamos estar atentos para orientar os nossos clientes. E a reorganização societária. É no planejamento que o proprietário do patrimônio, o proprietário das empresas, principalmente, vai fazer ali a organização do seu patrimônio, já deixar acertado para o filho A, para o filho B, para aquele que se familiariza mais com a empresa, com aquele que se familiariza mais com a administração do patrimônio. É ali que vai colocar quem vai ser o administrador, quem vai ser ou quem vai simplesmente ser um beneficiário dos frutos dessas coisas. Lembrando de colocar sempre também as cláusulas sucessórias de comunicabilidade, se for o caso, de impenhorabilidade, de inalienabilidade. Tudo isso é importante dependendo daquela situação, daquilo que se planeja, daquilo que se deseja com o patrimônio. Simplesmente não existe remédio melhor do que deixar tudo no papel. Contratos
sempre deixam as coisas situadas. Por isso a gente tem o próprio planejamento familiar, né, hoje, junto com o sucessório, os diversos contratos, contrato de namoro, o doutor Pedro sabe que eu penso, mas não vou colocar aqui. Nós temos o contrato de namoro, lembrando sempre de colocar ali uma cláusula que se o contrato de namoro se transformar em uma união estável, vai seguir o regime ou da separação total ou da comunhão parcial, deixar sempre especificado, porque pode acontecer no namoro. Eu não ia falar, mas eu não consigo segurar. Simplesmente, se a minha namorada chegasse para mim e falasse que quer fazer um contrato, eu não sei se eu continuaria namorando. Mas, hoje, as famílias têm que se precaver e existe esse instrumento. Nós mesmos fazemos nos nossos escritórios, preparamos, mas, não sei, namorar sem ter intenção de algo sério, né, como dizem alguns, não é namorar, é ficar, né? Então, vamos analisar bem essas situações. Uma outra situação, que além de evitar alguns tipos de problemas, a holding também evita, principalmente, os litígios nas sociedades operacionais depois do falecimento ou depois que acontece a sucessão. Afinal, é durante esse período que normalmente nós vemos as disputas de família, as disputas de sócios. Lembrando, a transferência do patrimônio da pessoa física para a holding, para a pessoa jurídica, ela causa também algumas perdas de direito. Uma situação que nós lidamos bastante no escritório, ou nos nossos escritórios, é justamente com o direito real de habitação, que não acontece na holding. Então, se o nosso cliente transfere o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, o cônjuge supérstite não tem o direito real de habitação. E aí, aquele patrimônio, aquele imóvel, por exemplo, pode ser transferido. E aí a gente vem para a holding, os tipos de holding. A holding patrimonial e a holding de participação. A holding patrimonial é aquela que vai cuidar dos imóveis da família. Hoje, como a gente falou, nós temos gerações que investem em imóveis, que têm muitos imóveis, ou às vezes tem um só, e vive do aluguel daquele imóvel. Então, deixa preparado numa situação de pessoa jurídica, não vai ter problema na hora que acontecer alguma coisa, mas lembrando sempre das consequências que traz a passagem do patrimônio de uma pessoa física para a pessoa jurídica. Lembrando também, existe uma economia de impostos, principalmente no que diz respeito ao imposto de renda do aluguel. A pessoa jurídica pode chegar até 27,5%. Uma pessoa física, até 27,5%. Uma pessoa jurídica, o imposto gira aí na faixa dos 11%. Então, existe essa situação de benefício fiscal na transferência do patrimônio para a pessoa jurídica, principalmente aqueles que vivem do aluguel. Mas também traz algumas situações. Você não paga o ITBI, por exemplo, na transferência do patrimônio dos imóveis ou das cotas. Todo patrimônio transferido não é pago imposto quando se passa da pessoa física para a jurídica. Risco integralizado, lógico, pelo mesmo valor. Não é pago o imposto. Porém, se desistir da pessoa jurídica e quiser voltar o patrimônio para a pessoa física, vai pagar. Então, tem que ser uma coisa bem trabalhada, bem definida, e por isso eu digo que nós somos
psicólogos, consultores, orientadores, para que cada família, cada empresa faça aquilo que se adeque ao que realmente eles necessitam. Lembrando que o Poder Judiciário hoje está muito atento às responsabilidades, muito atento às fraudes e muito atento às responsabilidades civis nossas, dos advogados. Então, quando a gente falou do seguro de vida para os nossos clientes, também é bom a gente pensar nos seguros de responsabilidade civil dos nossos escritórios, das nossas atuações, porque pode acontecer, sim, a responsabilização do advogado nos escritórios quanto a essa demanda dos nossos clientes. Tenho tempo. Não sei se eu posso abrir. Posso abrir para a gente bater um papo também? Claro. Aí a gente pode conversar, né, doutor Vieira? A gente bate um papo e pode trazer até tirar algumas dúvidas dos nossos colegas, dos nossos companheiros aqui presentes. Eu não sei se tem forma também de quem está online, mas eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, o convite para estar aqui com vocês. Espero que tenhamos tirado algumas dúvidas de todos os colegas e estamos à disposição para conversarmos. Afinal de contas, as dúvidas surgem justamente quando nós ouvimos falar sobre o assunto. Acho que a minha palestra aqui tem mais anotações do que slides. Só colocando esse último slide, mais uma vez. Cada caso é um caso. Análise detalhada do que os nossos clientes precisam. Entendimento da rotina familiar. A gente sabe que o filho, um irmão não se dá com o outro. O genro não se dá com o cunhado. E alguém não... Nós precisamos trabalhar para que o melhor remédio seja colocado para aquela família. Simplesmente pegar dois inimigos e dividir o patrimônio para cada um administrar 50%, nós estamos criando um conflito, criando uma guerra dentro de uma família que, às vezes, estava pacificada, pelo menos enquanto o patriarca ou a matriarca estão vivos. Então, precisamos analisar e entender a rotina dessas famílias. É possível nós pensarmos em sucessão, em planejamento sucessório, sem pensar em sucessão. Aquela pessoa que não quer ouvir falar de sucessão, que não quer ouvir falar que o seu herdeiro vai tomar conta, vai assumir alguma situação, nós não temos como fazer um planejamento. Então, aqueles pais que simplesmente dizem: eu estou aqui construindo tudo para os meus filhos, mas só quando eu morrer. Então, não adianta você tentar colocar na cabeça dessa família a importância do planejamento familiar, do planejamento sucessório, principalmente se a pessoa não aceita. Às vezes, nós somos procurados pelos herdeiros, e aí nós temos que explicar para eles que, primeiro, quem está lá em cima precisa aceitar, mas senão não adianta fazermos esse trabalho. E lembrando também que os direitos políticos independem do percentual de cotas. Então, eu posso fazer a transferência do patrimônio de uma empresa, por exemplo, para os herdeiros, mas o poder político dentro daquela organização continua com o patriarca, com a matriarca. Eles continuam ali com o direito de exercer a administração da empresa, independente até, às vezes, de ter cotas ainda. Pode transferir todas as suas cotas, mas continua com os direitos políticos, continua recebendo o usufruto, os frutos daquelas ações, daquelas cotas.
E falando também que planejamento sucessório não é moda. Planejamento sucessório é uma mudança de comportamento da nossa sociedade que se educa a cada dia para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Encerrando, antes das perguntas, eu quero deixar essa frase, que não é de um advogado, é de um psicólogo, e que, no dia que eu vi, eu adotei para essa situação. Que pessoas inteligentes formam sucessores e não herdeiros. E a gente só planeja sucessor com o adequado, a adequada consultoria de um advogado. Obrigado, gente. Professor, essa aula maravilhosa, como sempre, agradecemos desde já. E vamos já entrar no perguntas e respostas. Já tenho até um participante aqui pelo chat do Zoom, em que ele pergunta, e eu abro essas perguntas também aos presentes. É só levantar a mão que eu levarei o microfone para melhor entendermos a pergunta e para melhor ficar fixado. E tenho aqui um participante aqui do chat que pergunta: filho menor de idade, como entra no planejamento através de uma holding familiar? Com a doação das cotas. Nós temos, atualmente, muitas empresas, principalmente depois que nós tivemos aí essa situação tributária do Simples, nós somos brasileiros, né, e muitas empresas foram montadas e até colocadas em nome de menores de idade. Eu conheço casos, porém, sempre lembrando, nós podemos passar a propriedade daquela empresa, daquelas cotas para um menor de idade, mas alguém vai administrar por ela, alguém vai ser o seu responsável legal. E ele pode, nós temos que pensar também, porque é o que eu costumo dizer, os casais, quando a gente vai orientar alguém. Ninguém casa pensando em se separar. Pelo menos eu penso assim. Ninguém casa pensando em se separar. Ninguém constitui uma união estável pensando em acabar com aquela união daqui a um tempo. Isso até aquela minha colocação do contrato de namoro. Porém, isso pode acontecer. Então, se a gente fizer a transferência para um menor de idade, como vai ficar se houver uma separação? E mais, se vier a falecer o proprietário, por exemplo, ou o pai ou a mãe, né? Vamos supor, um empresário passa o seu patrimônio aos filhos. Passa lá, divide em 4, vamos dizer assim, fica mais fácil, 25% para cada um, passa para os seus 4 filhos e um desses filhos vem a falecer. E esse filho já passou para o neto, ou passa para os netos com a administração dos filhos, e um dos filhos vem a falecer, ou vem a se separar. Quem vai ser o representante dessa criança perante a empresa? No caso de separação, ainda nós temos as cláusulas de comunicabilidade, que não vai passar para o cônjuge. Porém, no caso de morte, essas cotas vão ser administradas pelo responsável legal daquela criança. E aí sim vai ser uma pessoa, né, de fora da família, se for o caso, aquele pensamento, né, eu acredito um pouco mais antiquado, de que o patrimônio não tem que sair da família. Eu coloco muito no escritório, doutora Tânia, que no casal, todos ou ambos são responsáveis
pelo patrimônio. São responsáveis pela construção do patrimônio. Nós não temos, mas a minha esposa nunca trabalhou. Quem ficava em casa? Quem trabalhava ali dia a dia para que os seus filhos fossem bem educados, para que as coisas acontecessem? Esse é o pensamento mais antigo. Mas quem ficou ali? Hoje a gente já não tem isso mais nas gerações mais recentes. Mas isso acontecia. E a pessoa achava injustíssimo, principalmente nos processos de inventário, né? Quando, às vezes, o dono do patrimônio fica viúvo e fala assim, mas ela não fez nada. E eu vou ter que dar 50% do meu patrimônio para os meus filhos. Não está dando para ninguém. Né? Ele está passando, na verdade, aquilo não está sendo passado para os seus filhos. Mas, mesmo assim, aquela pessoa acha que não tem que passar para ninguém, porque ninguém trabalhou para que ele construísse tudo aquilo, só ele. Então, temos que ter essa consciência. Temos mais uma pergunta. Doutor, boa noite. Meu nome é Sival. Eu devo agradecer pela primeira apresentação. Eu não sei se está saindo algum som desse. Tá. Mas agradecer pela apresentação, pela aula. Pedro, vou dizer que instrução nunca é demais e quando vem com qualidade há que ser aplaudida, há que ser reconhecida. Eu tenho duas colocações e aí eu aqui na condição de holding para a administração de patrimônios por uma SA, sociedade anônima, ou uma outra alternativa, uma limitada. É isso? E o senhor disse que isso vai atender conforme a condição. Isso fez uma observação de que isso pode trazer algum desconforto para o empresário quando ele olha para a carga tributária, porque eventualmente ele está no Simples Nacional e está acostumado com a alíquota, uma tributação menor. Essa, por coincidência, é minha área de trabalho, né? Ali onde o pão é na área tributária. Mas, normalmente, e aqui é uma observação, tá? Normalmente você está operando a sua empresa, o seu negócio na sua empresa, no seu negócio, que possa ser uma Simples Nacional que tem uma tributação menor, e essa outra empresa que vai ser constituída para administrar esse patrimônio, que vai ter uma carga tributária diferente, não tem ligação com aquela empresa de operação. Tá? Então, isso acho que precisa ser melhor trabalhado, e eu entendo que o tempo é curto, e não dá para abrir tudo, mas que é preciso ficar claro que não se pode confundir, especialmente quando fala em carga tributária, as duas instituições, os dois negócios. A empresa, onde provavelmente foi feito o patrimônio, onde você angariou recursos para constituir o patrimônio, que possivelmente será da pessoa física, né, que tem uma tributação específica para o Simples Nacional. E uma empresa de administração de patrimônio, que não pode estar no Simples Nacional, a atividade não acolhe, né, e que vai ter uma tributação diferente. Por lógico, uma tributação diferente, são atividades diferentes, já que é importante abordar. Uma outra questão, e aí essa questão de estar na SA ou estar na limitada, é uma questão de ter a opção de quem vai abrir, de que quer constituir uma sociedade anônima para que tenha resguardado aí os sócios efetivos, que ela pode estar aberta, pode estar fechada, normalmente fechada, até esse tamanho, mas que é uma questão de administrar aí, seja o patrimônio e também os sócios, quem detém as ações, no caso da sociedade anônima, e a limitada é que está aberta. Tá? E aí talvez se confunda um pouco se ela blinda ou não blinda. É uma questão de opção. Essa é, na verdade, uma observação, e aí uma colocação que a pessoa aborda um pouco melhor, acho que é importante. A outra colocação, e aí sim, na questão da tributação, da transmissão desses bens, o famoso e
gerado na transmissão do imóvel, o patrimônio que você vai transferir para uma empresa, uma holding, uma instituição, uma empresa privada, não é isso? Também sua, e que você precise pagar o imposto de transmissão. Há que se observar que isso vai depender, a isenção desse tributo vai depender da atividade que você dá, da forma como você administra os imóveis, se ela vai gerar renda ou não vai gerar renda, tem uma limitação de 50%. Se 50% da receita da empresa. Se mais que 50% da receita da empresa for advinda da locação, ela vai ter tributação da transmissão, tem 2 anos para fazer. A municipalidade tem 2 anos para fazer essa cobrança. Então, isso acho que precisa ficar claro que se transmitiu e constituiu a holding exclusivamente com o fim de proteger ou de fazer a administração de patrimônio, mas que ela vai dar a receita da empresa, advinda exclusivamente de locação, vai ter tributação. Para que tenha essa isenção, é preciso que não mais que 50% seja advinda de locação. Então, se você já tem uma holding com uma atividade específica, administração de, sei lá, de qualquer outra coisa, uma consultoria, por exemplo, e lá você vai pôr os imóveis, mas a renda advinda da empresa com os negócios próprios atinge mais de 50%, você tem isenção. No contrário, você corre o risco de ter uma atuação aí no período de 2 anos. Justamente por isso que eu falei que a gente tem que trabalhar em conjunto com os tributaristas, com os contadores. É muito mais uma observação, porque isso é importante, e muitas vezes, e eu tenho, todos nós, que advogamos, surge aí muitas vezes já estão em andamento, já aconteceu, e agora você precisa corrigir, em que foi mal orientado no passado, houve a transferência, o objetivo da holding era exclusivamente locação, portanto tem receita, mais de 50%, no caso de 100, chegou a autuação. E vai chegar. Tá bom? Era essa observação. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade e pelos bons esclarecimentos. Eu agradeço. Por isso, em primeiro lugar, por isso que a gente trabalha com todos os profissionais possíveis. Que a gente, no direito de família, nós somos procurados, normalmente, eu lembro até um dia, que meu filho chegou para mim e falou assim: pai, você é advogado de família, né? Eu sou. Sim, igual aqueles da novela. Não, aquilo é advogado de tudo, né? Aliás, a gente só vê outro advogado quando ele vai realmente atuar, aparece um outro personagem, aí atua contra, aí ele faz civil, criminal, empresarial, divórcio, vai tirar o filho do cara da cadeia, ele faz tudo ali, né? Só tem aquela pessoa, no Rio de Janeiro, por exemplo, normalmente onde acontecem as novelas, né, parece que no Rio de Janeiro só tem um advogado, né? Mas a situação que acontece ali. Então, nós somos realmente conselheiros de famílias, trazendo sugestões, trazendo instrumentos para que ele possa trabalhar a sua família legalmente ali em todas as situações. Mas, lógico, nos resguardando com colegas da área tributária, com contadores, para que nós possamos trazer toda aquela situação do nosso cliente. Principalmente que eles nos procuram perguntando o seguinte, afirmando o seguinte: quero blindar o meu patrimônio. Não quero que meu genro tenha direito a nada do que é meu. Ou não quero que a minha nora tenha direito a nada do que é meu. Ou não quero. Hoje em dia a gente trabalha com novos tipos de família. Quando fala em blindar, já se preocupa se não vai blindar de você também, né? Não, às vezes eu venho pensando, não, porque eu vou... Minha nora, minha filha casou com uma pessoa que já tem filho, e aí, se ela morre, o patrimônio vai para uma pessoa que eu nem conheço. Né? Então, tem essas situações que acontecem. Então, nós temos que trazer que não existe. Algumas situações não tem como. Né? Existem direitos. E não adianta também você tentar blindar de tal forma que depois não aconteça.
Então, nós precisamos trazer para o nosso cliente essa situação. Vai que acontece alguma coisa com a pessoa e ela só tem o cônjuge como herdeiro. Só que a empresa não tem como reembolsar aquela pessoa do que ela tem direito. Ela vai ter que entrar na sociedade. Então, são situações que acontecem. Do mesmo jeito que o fisco, a Receita, sabe tudo. Nós não temos como blindar o patrimônio da Receita Federal. Ela está aí, ela está de olho em tudo, né? Cada vez mais, né? Agora com e-social, com algumas situações, cada vez está mais amarrado, não tem como. Então, nós temos que orientar o nosso cliente a melhor, trazer os melhores instrumentos, porém, lembrando sempre que não dá mais para fazer do jeito que era feito há alguns anos atrás. A gente tem gente que fala, mas tem pessoas que, principalmente os empresários, né? Mas eu faço assim há 50 anos. Aí mudou. Mas está dando certo. Mas é arriscado. Né? O advogado normalmente é o do contra, né? Eu ouço sempre isso. Ah, mas o senhor é do contra, tudo não posso, nada eu posso fazer, mas não faço. Então, eu posso ser teu advogado para te aconselhar, eu posso ser teu advogado depois para te defender. Né? Mas você vai precisar de um advogado de qualquer jeito. E é melhor o que aconselha do que o que vai te defender numa causa que normalmente é mais barato. É só para tentar diminuir o quanto vai pagar, porque pagar vai ter que pagar. Preventivo no momento. Então, nós temos que realmente prevenir. Em relação às opções da holding, eu falei mais porque as pessoas vêm com aquela situação assim, eu tenho uma empresa, tenho duas empresas no Simples. Quero criar uma holding para cuidar dessas empresas. Aí as duas vão sair do Simples. Porque vai ter uma terceira que é dona, que não pode estar nesse regime de tributação. Então, isso nós temos que fazer, principalmente em relação à carga tributária. Começa ali, né, uma pequena empresa com 6%, se não me engano, às vezes tem algumas reduções ou algumas alíquotas maiores, mas chega ali, está com 6%, vai pagar 20 e poucos por cento juntando tudo, ou vai ter que contratar um contador para fazer as contas baterem, se dá lucro, se não dá. Então, tudo isso tem que ser colocado. Mas a colocação que eu fiz da empresa sair do Simples justamente para se a holding for a dona da empresa. Lógico, se a pessoa tiver duas empresas, aí ela pode manter as duas no Simples independente, sem ser holding. Faz uma empresa de administração do imóvel, dos imóveis, uma empresa para trazer o produto final já, uma loja, duas lojas, etc. E aí não vai ter essa mudança de tributação. Mas se ele criar uma holding, que é o que normalmente eles vêm nos perguntar, né? Ele quer blindar tudo, só que ele ouviu que o amigo montou uma holding. Ah, meu amigo fez, está dando certo. Então, mas para você não dá. Né? O teu filho, eu quero passar, mas um é médico, não está aqui, o outro é engenheiro, está lá na Amazônia. Vai passar para quem? Mas eu trabalho para eles. Mas tem que ver se eles têm condição de manter essa. E aí vem essa nova situação de governança, de administração, de contratação de profissionais para gerirem as empresas, os conselhos familiares, etc., para fazer novas formulações. Também cabe aqui para nós, advogados, colocarmos para os nossos clientes as opções que ele vai ter. Sempre bem, entender, acho que o principal é entender a rotina de cada família. Entender a rotina de cada empresa, para que nós possamos realmente passar o que eles precisam dentro
essa situação, e não do que eles estão pensando. Às vezes, não vale a pena ele continuar investindo, comprando imóvel, pegando todas as... hoje em dia lançam empreendimentos em São Paulo, eu não sei de onde sai tanto dinheiro, porque sai um empreendimento 70%, 80% vendido, eu não sei quanta... o pessoal está abonado, porque, o que a gente ouve os candidatos aí falarem, acho que não existe aquela pobreza que eles falam, parece que não existe das construtoras, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de mostrar essa consciência também para os nossos clientes, daquilo que deve continuar investindo ou não. Tem pessoas que compram imóveis, têm imóveis e tem sucessores que não têm a mínima vocação para cuidar dos imóveis, dos aluguéis, ou não tem a mínima intenção de administrar uma empresa. Então, isso tem que ser analisado. José, primeiramente, grata pelos esclarecimentos que está aqui nos apresentando na noite de hoje. Temos aqui no nosso chat, doutor, mais uma pergunta, tá? Da doutora Fernanda. Ela traz a seguinte mensagem, Primeiramente, boa noite, parabéns pela exposição. E a dúvida é, o custo da instituição da holding é menor que o do inventário? Mas é uma situação que muitos se perguntam. Mas a gente tem também o próprio inventário como um dos instrumentos aqui no testamento. É um dos instrumentos que a gente utiliza. Mas se a gente pensar, fazer um bom planejamento, você vai ter menos custos do que o inventário. Lógico, dependendo dos honorários do advogado. Se você pega um advogado que vai cobrar a mesmo percentual no inventário e no planejamento, ou vai cobrar mais caro no planejamento, o custo final fica mais caro. Exatamente. A holding você está planejando. Todos os instrumentos você está planejando. A própria previdência privada você está planejando. O que você vai deixar de ter são alguns aborrecimentos, principalmente, e também em relação à tributação, que às vezes o imposto é menor. Você fazendo a doação, você pode trabalhar com essa situação da doação com a reserva de usufruto, vai continuar usufruindo do seu patrimônio até morrer. Porque tem essa situação, tem muita gente que fica com receio de fazer uma doação para os herdeiros ou para os sucessores, em virtude, e se ele morrer antes de mim? E se acontecer alguma coisa com o meu filho, com os meus filhos, antes de mim? Vou perder tudo, vou ficar sem... Vai para quem? Vai usufruir. Então, mas realmente eu digo que é uma forma de você ajustar, e tudo vai depender, lógico, da forma que você vai trabalhar o planejamento. Por isso, mais uma vez, cada caso é um caso, a família é uma família. Você tem que analisar se vai valer a pena fazer aquele planejamento. Lembrando que é justamente planejamento. Hoje em dia, as pessoas têm muito uma cultura de que não se planeja. Aquela cultura do Zeca Pagodinho, né? Deixa eu me levar. Então, nós não temos muito a cultura do planejamento. Um tempo atrás surgiu, nas organizações, nas empresas, planejamento estratégico. Algumas pessoas mais resistentes já falavam assim, não, de jeito nenhum.
deixar tudo. Mas a gente viu que o caminho era justamente fazer um planejamento, ações dos próximos anos, ações dos próximos meses. Então, nós temos visto nas empresas, nas próprias famílias, uma mudança de pensamento, uma reeducação, uma mudança do comportamento. Falando, pessoal. Acho que alguma coisa que alguém derruba. É uma mudança no comportamento das pessoas. Pode ser por isso. No planejamento estratégico, no planejamento histórico, no planejamento familiar. Se a gente pegar, né, há anos atrás, as famílias tinham quantos filhos? Hoje as pessoas se programam. Né? A gente vê programação até de quando vai nascer uma criança. Eu vou planejar o meu filho para nascer no mês que eu tenho férias, que tem algumas situações, né? Então, tem esses pensamentos, né? E não simplesmente, né, 9 meses depois das férias de dezembro, de janeiro, ou depois de julho, ou depois do carnaval, sempre era a época que nascia mais crianças. Hoje não, hoje as pessoas se programam justamente para que as coisas aconteçam no momento adequado. E também, né, uma vez chegou, como o Pedro falou, eu trabalho na diretoria administrativa e jurídica de um grupo de empresas que inclui o aqui no Osasco, e chegou uma pessoa um dia para mim, ele queria saber o custo de toda a educação da criança, desde o berçário até o ensino médio. Ele queria até a faculdade. Eu falei, a faculdade, aí depende do que você... Né? E ele queria saber, para saber quando ele ia poder ter filho. Não é que ele queria colocar o filho na escola. Ele queria saber, ele queria fazer as contas, olha a que ponto nós chegamos de planejamento. A pessoa queria saber quando ele poderia ter um filho, para que aquela criança tivesse a educação X até o final da sua vida escolar. Então, quer dizer, a gente tem realmente uma mudança de pensamento hoje, mudança de comportamento na sociedade como um todo. Né? Quem imaginava que a gente ia ter a nossa vida toda dentro de um celular? Né? Eu acho que aqui a grande maioria é mais ou menos, está na faixa ali, assim como eu. Vamos dar uma elasticidade ali, dos 35 aos 60, né? E a gente nós somos a geração sanduíche, né? Os nossos pais tinham pensamento e viveram numa era analógica. Os nossos filhos são de uma geração totalmente digital. E a gente está ali no meio. A gente pegou a máquina de escrever e pegamos o computador. Pegamos o rádio e pegamos o streaming. Né? Pegamos a TV com aquela anteninha que a gente tinha que pôr um bombril lá para funcionar, e pegamos a TV hoje que está aqui dentro do celular. Eu chego em casa, eu tenho um filho de 14, um de 15 e um enteado de 15 também. Eles não assistem TV. Aí você vai ver, eles estão assistindo a mesma coisa no celular. Então, mas não é mais fácil assistir numa tela maior? Não, mas aqui eu quero ver desse jeito. Eu passo, vou indo para frente. Né? Então, quer dizer, é uma mudança total de comportamento. Então, em relação à pergunta dela, a gente fugiu um pouquinho, mas acredito que falamos, em relação ao custo, ele vai ter... você tem que ver, antes de ver custo, você tem que ver qual é o melhor instrumento para aquela família, para aquela empresa. João, tutores da sucessão de Santana, companheiro do Rota. João, talvez a minha pergunta seja bastante específica. Em termos de percentuais, na doação, hoje, é 4%.
Eu acho que a doação, se não me engano, são 3%, né, doutor? Houve uma tentativa de alteração agora recente, né? Mas não. Continua 3%. E um testamento. Quem foi favorecido? Ele vai pagar tributação para fazer a transferência patrimonial. É o ITCMD. É o ITCMD, é o mesmo imposto do inventário. Então, hoje, em São Paulo são 4%. Né? Em São Paulo são 4%. 4%. Então, só aí você já vê. Lembrando que o ITBI muda de estado para estado. Assim, estadual. Né? Então, você tem estados aí que chegam a 8%. Aliás, é uma proposta nossa também. Uma proposta aqui, como já existe em outros lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, inclusive, é progressivo. Né? No Rio de Janeiro vai até os 8%. Então, dependendo do valor do patrimônio, ele vai... Não é muito a minha área, a parte tributária, mas pelo menos algumas coisas eu ainda tenho na cabeça aqui. E tem estados que cobram menos, tem estados que cobram mais. Então, tem essa... E lembrando que o imposto é recolhido no local do imóvel. Então, não adianta, eu estou em São Paulo, minha vida é toda em São Paulo, deixei um imóvel em Minas. Vai pagar o imposto em Minas na hora da transferência. Então, se o imposto lá for maior ou menor, vai pagar o imposto de lá. Então, é bom sempre ter esse pensamento. O inventário pode ser feito, né, totalmente aqui no domicílio de quem faleceu. Porém, o imposto de transmissão vai ser pago em cada situação dos imóveis daquela pessoa. Você tem um imóvel em São Paulo, um em Minas, no Ceará, ele vai pagar a hora de se fazer a transferência, a transmissão, vai pagar um imposto em cada estado referente àquela situação. Mesmo fazendo um inventário extrajudicial, como tem sido hoje mais comum, mais fácil, mais rápido, mais fácil, desde que não haja briga. É mais difícil, né? Não que não aconteça, mas normalmente, quando vai se fazer o inventário, está todo mundo já maior de idade. O maior problema são justamente as brigas. É igual no divórcio, né? O pessoal fala assim, mas por que brigam tanto? Na verdade, não é brigam tanto. Né? Cerca de 75%, cerca de 25% só dos divórcios tem problemas. É que os outros 75% vão de forma tranquila, né? Mas aqueles 25% fazem barulho. Algumas situações que a gente tem, né, no dia a dia. Às vezes 1% da população quer tal situação, mas aquele 1% é barulhento. Então ele consegue mídia, ele consegue aparecer, ele consegue fazer a sua solicitação dos poderes constituídos e aparece aquela situação como se fosse a sociedade inteira. Às vezes é isso aqui, mas eles conseguem fazer é a mesma coisa. É igual um cliente insatisfeito. Sim, né? Você pode ter 100 clientes satisfeitos. Um insatisfeito vai contaminar, pelo menos, se eu não me engano, se me falhar a memória aqui, cerca de 10 a 15%, de 10 a 15 pessoas, ele vai influenciar aquela situação negativa. Por isso, se você pegar as empresas, né, acho que lida também com o direito empresarial, se você pegar as empresas mais preocupadas com essa questão da governança, etc., a mínima reclamação ele vai correr atrás, vai tentar solucionar. Né? Reclame Aqui, por exemplo, eu já vi casos assim, um Reclame Aqui num domingo às 8 horas da noite, colocou uma empresa inteira em polvorosa, porque não podia ter aquilo lá no dia seguinte. Ou tinha que resolver, e foram ligar para a pessoa, resolveram a situação na madrugada, no dia seguinte já estava lá como, na verdade a pessoa tirou, mas já estava resolvida a situação, era até um
mal entendido que tinha acontecido no próprio domingo, no período da tarde, então, quer dizer. Mas foi uma preocupação que assim que deu o alerta lá, a empresa já se preocupou. Me permite. Claro. Aqui na tua pergunta, duas considerações. A holding com a intenção de viabilizar e flexibilizar, na verdade, no inventário não vão os imóveis. Vai a cota da empresa. E, na maioria das vezes, a intenção é essa, de abrir a holding para que já se fique definido a quem pertence. Portanto, as cotas dos herdeiros já está definido, não vai para o inventário. Então, você economizou. Respondendo a pergunta anterior, você fez a economia de tributação do inventário. E, no caso do IPCMD, não havendo a holding, você tem também a questão da parte da meieira, ou do meieiro, que não é tributado. Desculpa, doutor. Não é tributado no primeiro momento, né? Porque a hora que ele for, vai. Assim, naquele momento. Professor, em reta final de debates, gostaria que comentasse um caso prático que eu tive a honra de ouvir numa palestra dada na OAB de Guarulhos, um dos parceiros de direito empresarial também, amigo pessoal nosso, em que o professor falou sobre uma questão de doação, no qual um cliente seu fez a doação, mas sem a reserva dos usufrutos. Um caso que, logo que eu me formei, no escritório que eu trabalhava, naquela época não era uma situação muito comum. Né? Eu me formei em 97, isso deve ter acontecido em 99, mais ou menos. Quer dizer, já tinha acontecido, mas o falecimento já tinha acontecido, mas estava o caso ainda, quer dizer, já estava resolvido. Né? A consciência do advogado é que estava, né, ainda pesado com aquela situação, que foi um caso, isso acontece, então, não se gravar os usufrutos para ser fácil, às vezes as pessoas fazem simplesmente a doação. Foi o caso, era um casal, por volta dos 60 anos, talvez um pouquinho menos, não tinham filhos, e a esposa e morava esse casal com a mãe da mulher. E a esposa faleceu. Ficou o genro e a sogra. O genro considerava a sogra como mãe e vice-versa. Era realmente uma ligação muito grande. E na hora de fazer o inventário, de fazer a transmissão, ele tinha direito a metade e ela tinha direito a metade do patrimônio. E foi passado, foi acordado de passar tudo para o nome dele. Né? Ele tinha os seus 60 anos e a sogra tinha uns 80 e poucos, quase 90. Então, a maior probabilidade de vir a falecer era dela. Então, para se prevenir, né, não tinha planejamento naquela época. Né? O que se planejava era isso, pensar o que é o mais provável ou não, trabalhar com as probabilidades. E o que se trabalhou foi justamente que a probabilidade dela vir a falecer era muito maior do que a dele. Passou tudo para ele, a parte dela fez a doação, fez tudo bonitinho, pagaram todos os impostos e ele recebeu a ameação e a parte que ia para a mãe foi para o marido também. Ela fez a doação ali, ela abriu mão do patrimônio. Só que, passado pouco tempo, ele veio a falecer. E ela não era herdeira dele. Não tinha testamento, não era herdeira. Os irmãos dele, né, que sabiam dessa situação toda, já tinham falecido também. E o patrimônio foi para sobrinhos. E aí, a senhora ficou
literalmente, Uma mão na frente, outra uma mão na frente. Outra atrás. É por isso que se coloca a cláusula do usufruto. Por isso que se coloca. Porque hoje nos cartórios, eu acabava estudando tudo, velho. Há 10 anos atrás, a compra da casa da minha filha foi colocada como usufruto. Se você fez a compra da casa para ela e vai ficar com os frutos desse imóvel até você vir a falecer, nada mais justo do que isso acontecer. Então, realmente tem que se pensar. O usufruto. Você vai no registro de imóveis, com certidão de óbitos, nem advogado precisa. Não. Isso não é bom. Sempre precisa do advogado. A causa de reversão também, né, doutor? Nesse caso, Sim, a causa de reversão. De fato, né? Tem uma doação com a cláusula de reversão. Como eu falei lá no início, né, que vem o retorno do patrimônio para o doador. Perfeito. Antes de encerrarmos, né? Passar a palavra para a doutora Fernanda, para as pessoas que Só saindo aqui, né? Eu também estou com áudio. Primeiramente, né, eu tenho que parabenizar a nossa casa, presidida aqui, representada pelo Oswaldo Vieira, nosso vice-presidente da Associação Santana, pelo abrir, né, o conhecimento, abrir a trazermos, né, os advogados, os colegas, os palestrantes, né. Em segundo lugar, né, o digníssimo palestrante dessa noite, doutor José Antônio, que trouxe as informações preciosas, a gente compartilhou, estou aqui, né, na presença também da doutora Roberta, da Comissão de Direito de Família, e mais tantos outros que estão nos assistindo pelas lives, e com certeza estão todos aqui parabenizando a apresentação de hoje. Doutor, muito obrigada pelas suas considerações. Ao meu colega aqui, o doutor Pedro, né, que cabeçou aqui a organização da palestra de hoje, do evento. Parabéns, doutor Pedro, pela Comissão de Direito Empresarial, todos os membros também presentes. Realmente, conhecimento compartilhado é uma riqueza imensurável, como eu sempre digo, disse hoje, inclusive, na nossa reunião ordinária da Comissão de Família, né? E as considerações sobre o planejamento, né, como bem colocou o doutor José Antônio, antigamente não se planejava. O planejamento, né, dos nossos avós era um planejamento de sucessão no sentido de fazer casamentos, né? Então era planejamento. Então, o meu legado vai ficar com a família de fulano. Então dava-se casamento, a mão, né, da sua filha, do seu filho, eram prometidos até mesmo no berçário. Era assim a forma de planejar a permanência desse patrimônio familiar no seio, né, da família que vai ser escolhida. E aí nós, nesse tempo que foi se modificando, né, fomos modificando, o direito de família é bom por isso, né, eu sempre falo, o direito de família é dinâmico, ele muda conforme a cultura, a sociedade, né, as inovações que nós vamos vendo no dia a dia, no cotidiano das nossas famílias, né. Então nós temos hoje realidades que outrora não tínhamos. Então a necessidade do direito de família está sempre atualizado, sempre com informações. Então o planejamento, ao meu ver, doutor, né, e colegas aqui presentes, ele é de suma necessidade, ele é responsabilidade, como bem colocou o seu cliente. Ao planejar o nascimento de um filho futuro, né, ele está sendo o quê? Responsável com essa criança, responsável com o seu legado. Um bom planejamento, muitas vezes, a gente pensa, é um ato de dor, é um ato difícil, como eu sempre falo para os clientes, é um momento que muitos, né, herdeiros falam, nossa, meu irmão mal esperou meu pai esfriar o corpo, já estava brigando por herança. Não, ele estava se antevendo para diminuir custos dos demais, com relação à questão de multa, do ITCMD não declarado no prazo que a legislação determina, e assim sucessivamente. Digo ainda que o planejamento sucessório é doloroso, mas necessário, porque ele vai tentar minimizar os sofrimentos dessa família depois da morte, né, pós-mortem daquele autor da herança. Nem sempre conseguimos. Eu achei assim, magnífico, doutor. Eu fico muito feliz pela sua colocação logo no início,
que o bom advogado, não só o familiarista, mas nós vemos com muita ênfase, né, na nossa área, é esse feeling de fazer a leitura do seu cliente, fazer o que realmente o cliente precisa, não é o que ele quer que ele vem buscar, mas o que é bom para esse cliente. Nem sempre o que ele quer é o mais favorável, o mais benéfico para o cliente. Então, nós adquirimos aí a função dessa percepção, desse feeling do nosso cliente, essa leitura, o que é bom para o meu cliente, né? E aí sim ser transparente, informação, não só a questão fácil, né? Vou fazer uma holding, vou ganhar mais, ou vou fazer um testamento. Não, o que é bom para o meu cliente, vai ser mais benéfico. Parabéns, parabéns mesmo pela sua leitura, né? Fico contente em encontrar profissionais com essa dignidade da profissão, tá? E sem muitas delongas, né, começando aqui para nossos colegas, coloco à disposição também a Comissão de Direito de Família, né, da Casa, todas as outras comissões, para o colega sempre que quiser me palestrar, apresentar o seu conhecimento, que vai sempre permanecer. Acho que conhecimento compartilhado vai para todos, né, vai para a sociedade como um todo. Muito obrigada. Eu agradeço, quero aproveitar e dar um livro, né? Trouxe alguns livros para serem sorteados aqui para o Dr. Pedro. Ao final faremos. E é um livro que eu escrevi em coautoria com várias outras pessoas, voltado para a área da educação, mas eu falo no livro sobre o direito e a educação. Principalmente uma situação que eu fazia muito, faço muito essa palestra, esse bate-bola, junto com a minha esposa, que é psicóloga, e a gente fala sobre bullying, cyberbullying, trazendo as consequências tanto psicológicas para as crianças, para os envolvidos, quanto jurídicas, né? Que às vezes as pessoas pensam no bullying achando só aqueles problemas pedagógicos, mas ele traz problemas tanto na área psicológica para crianças e adolescentes, principalmente, mas também na área jurídica, porque direitos são feridos quando algumas situações acontecem, e aí vem a responsabilidade, não criminal se for, né, uma criança, mas a responsabilidade civil e legal dos pais e familiares em relação a tudo isso. Então, e até de escolas, e, né, antigamente o bullying era só em escola, hoje o bullying acontece extensivo a condomínios e outras diversas situações. Então, e o cyberbullying que acontece, né? Esses dias eu estava ouvindo algumas situações de Deep Web, né? E olha, o que a gente pensa é pior ainda. Então, isso qualquer criança tem acesso. Aliás, muito mais fácil que a gente, com muito mais facilidade até do que a gente. Se a gente vai procurar, a gente vai no Google ou em algum lugar ali, não vai achar nunca. Mas eles sabem exatamente o caminho. Então, a gente precisa realmente trabalhar com essas crianças, adolescentes, em todas as situações. Até porque a gente vive um momento hoje complicado, conturbado. Porque eu vi ontem o caso de uma criança de 9 anos, e um falou que ia votar num candidato, eles nem votam, mas um falou que ia votar num candidato, o outro ia votar no outro. Foi um soco na cara de um deles que é complicado. Eu não estou colocando aqui posição nenhuma, até porque às vezes as pessoas vão imaginar uma situação, mas é o outro candidato, não é aquele. Então, é complicada a situação que a gente está vivendo hoje. Obrigado, doutora Tânia, e a sua comissão. Muito obrigado. Passo para o doutor Pedro. Sem muita delonga, até porque já estamos bem avançados no relógio. Seria uma palestra, uma conversa para a gente virar à noite, mas infelizmente não conseguimos fazer isso. Mas quem sabe um dia. Mas eu faço as minhas palavras, as palavras da doutora Tânia, estendendo um pouco mais na questão do planejamento. Essa palavra, ela significa hoje a mudança da advocacia. A advocacia, mais do que nunca, ela precisa, o advogado recém-formado, ou até mesmo o advogado militante, já há um determinado período, precisa entender
que o que hoje o cliente mais procura e o que mais deve se dar ao cliente é o incentivo do que ele precisa se planejar, tanto na esfera civil, tanto na esfera tributária, tanto qualquer esfera. O cliente ele precisa entender que é muito mais fácil e o resultado almejado no futuro é melhor quando se faz um bom planejamento do que ele ficar, como o doutor falou, que alguns empresários faziam daquele mesmo jeito há 50 anos e vão continuando a fazer, só que uma hora não dá certo. Então, hoje, para mudar um pouco isso, eu adoro essa palavra planejamento. Acho que quase todas as palestras que a própria Comissão de Direito Empresarial falou, usou o termo de planejamento. Então, isso é muito importante para que eu passe para os colegas que ainda não adotaram esse estilo de vida, vamos dizer assim, na advocacia, que comecem a olhar para o planejamento como algo necessário, não podemos só trabalhar no planejamento empresarial, ou seja, numa organização empresarial, mas também trazer esse ensinamento, essa praticidade que existe muitas das vezes nas empresas, trazer para o direito também, porque isso ajudaria cada vez mais. Por fim, agradeço a honra, primeiramente, ter aceitado esse convite deste humilde advogado que teve a honra de ser condecorado como presidente dessa maravilhosa casa, como presidente da Comissão de Direito Empresarial. Agradecer a presença da minha colega, doutora Tânia Maria Andreassa, também com o brilhante trabalho que ela faz aqui na Comissão de Direito de Família, à frente com as outras membros que estão aqui presentes também, a todos os advogados aqui presentes. Lembrando que essa casa é uma casa tão grande, como eu falava hoje no WhatsApp dos presidentes, que eu falava que essa casa é tão grande do lado de fora como é tão grande do lado de dentro, que acolhe não só advogados, mas também empresários aqui presentes. E parabenizando, agradecendo aos colegas rotarianos aqui, Rotary Jaçanã está aqui presente, tá? Lembrando que o palestrante é rotariano também, é companheiro, foi ex-governador da região do Rotary Jaçanã, entre outros. Então, isso é um prazer muito grande tê-lo aqui como palestrante, como rotariano, e fazer essa junção dessas instituições também, Rotary Clube com OAB, que é uma junção que dá certo, que dá muito bem. Grato mais uma vez pela participação e sem comentários para a aula que foi dada aqui, que é soberba. Obrigado, doutor Pedro e a sua comissão, pelo brilhante trabalho. E doutor José Antônio Figueiredo Antior Filho, foi de grande valia para a advocacia. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Agradecemos a todos que participaram e também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais da OAB. E agora, encerramos a palestra. Nesse ato, solicitamos ao doutor José Antônio que permaneça em frente para receber a nossa lauda de agradecimento. Dá todo mundo. Cada um segura a conta. Então vai participar, gente. Não, mas não vai dar. Aqui foi. Obrigado a todos. Encerramos a nossa palestra. Muitíssimo obrigado a todos.